Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera. Nesse momento, vamos ver o objeto de conhecimento da nossa aula de número 36. Na aula de número 36, objeto de conhecimento, formas de propagação do calor, equilíbrio termodinâmico e a vida na Terra. E no detalhamento, princípios e conceitos da termodinâmica, temperatura, calor, sensação térmica, troca de calor, equilíbrio térmico e calor específico, formas de propagação de calor, unidade de medida da temperatura. Então, vamos à nossa aula. Muito bem, nessa aula nós vamos falar um pouquinho aí de alguns conceitos dentro da ciência que estão relacionados ao calor e à energia. A gente vai falar sobre termodinâmica. Então, observe aí essa palavrinha que vai surgir aí para você, olha, termodinâmica. Essa termodinâmica, né, é uma ciência que ela vai estudar aí o calor, a temperatura e como a energia se transforma, né? E isso, gente, está muito mais próximo do nosso dia a dia do que você imagina. Então, o simples fato, por exemplo, de você colocar uma panela com água lá no seu fogão para ser aquecida. Aquele calor da chama, né, que sai ali do fogão, vai aquecer a panela, que é feita de metal, não é isso? Que, por sua vez, vai transferir o calor para aquela água que está fervendo ou para a comida que você está preparando, né? Então, tudo isso aí envolve algumas leis dentro da ciência, né? Que vão estudar todos esses fenômenos que estão relacionados com a energia e com o calor, tá certo? E aí, para a gente se aprofundar, a gente vai falar um pouquinho sobre o que seria, então, essa termodinâmica. Observe aí. A termodinâmica é a área da física que estuda diversos fenômenos e sistemas físicos complexos, em que podem ocorrer trocas de calor, transformação de energia e variação de temperatura. Então, tudo isso, se você observar, né, tá no nosso dia a dia, gente. Então, a troca de calor, né, ou seja, quando você coloca ali objetos frios, próximos a objetos quentes, você vai perceber ali que existe uma troca, né, entre esses objetos. Quando você quer descongelar ou aquecer um alimento, você vai colocar em uma fonte de calor, né? E também, se a gente observar aí o calor propriamente dito no nosso dia a dia, a sensação térmica, né? As transformações de energia que acontecem aí também no nosso dia a dia, certo? E aí, para a gente entender mais aprofundadamente, a gente vai estudar algumas leis dentro da física, né, para que a gente compreenda melhor cada um desses conceitos. E a gente vai ver que as leis da física, né, elas são aí chamadas leis da termodinâmica. E a primeira lei, né, diz respeito aí à questão, né, da termodinâmica, que se relaciona com o princípio da conservação da energia. Isso quer dizer que a energia em algum sistema não pode ser destruída nem criada, somente transformada, tá? Então, a energia, pessoal, ela não é criada, né? Mas ela se transforma. Então, dentro do nosso sistema solar, a nossa fonte de energia é o Sol. E aqui no nosso planeta, né, essa fonte de energia ela é transformada tanto em energia luminosa quanto em energia térmica. E nos seres vivos ela será transformada em energia química. Então essa energia ela não pode ser gerada, né, dentro de nós exatamente, mas ela vai ser transformada. Então, por exemplo, no corpo humano, quando você aí come um alimento, né? Esse alimento vai fornecer para você a energia necessária para que as suas células transformem essa energia em uma energia química. Essa energia química, então, vai ser consumida, né, pelo seu corpo para que você possa executar aí as diversas funções que nós temos, né, no nosso organismo. Então, funções que são vitais, certo? E aí a gente percebe, então, que a energia ela pode ser transformada, tá? Isso está contido ali na primeira lei da termodinâmica. E aí a gente vai observar, então, a segunda lei. Observe aí que a segunda lei
ela aborda sobre o sentido da transferência de energia em processos naturais. Também é o equilíbrio térmico, né? Então pensem aí, pessoal, que o calor ele sempre vai fugir, digamos assim, para o frio, né? Imagina uma situação aí, por exemplo, em que você tem uma xícara de chá, uma xícara de café muito quente. E aí você pega ali uma colher de metal que está na temperatura ambiente ou que está até mesmo frio, coloca dentro daquela xícara, né? O que vai acontecer com aquela colher de metal? Ela tende a ficar aquecida. Por isso que muitos dos utensílios domésticos que nós temos na nossa casa são revertidos ali, revestidos com plástico, para que quando você estiver fazendo ali um preparo, né, alimentício, na fonte de calor, mexendo, né, com o calor, com o fogo, ele não venha aquecer e transferir esse calor para as suas mãos, né, porque assim você poderia se queimar. Então perceba aí que os elementos dentro, né, de um fenômeno físico como esse da termodinâmica, eles tendem aí ao equilíbrio, tá? Então se a gente tem uma coisa muito quente próxima a uma muito fria, né, vai haver ali uma transferência de calor. Semelhante quando a gente quer descongelar um alimento que estava na geladeira, né? Você coloca ali num ambiente que está, né, numa temperatura maior, porque afinal de contas você precisa que aquele alimento seja descongelado. E ele vai, né, perdendo então o calor, vai aquecendo ali, né, na verdade, naquele ambiente. Então você percebe o tempo todo aí essa transformação de energia no nosso cotidiano, certo? E a gente tem mais uma lei dentro da termodinâmica. Vamos observar. Então existe aí a lei, né, que aborda, a terceira lei aborda sobre a escala absoluta de temperatura que um sistema consegue atingir. Essa temperatura é denominada como zero, zero absoluto, condição de maior resfriamento que um corpo pode chegar no universo. Então, gente, quando nós falamos sobre calor, né, sobre temperatura, a gente precisa entender que os corpos eles aquecem conforme ali a agitação das moléculas. Então, quando você percebe uma água fervendo, por exemplo, né, aquelas moléculas elas estão em agitação e essa agitação promove então o aquecimento. E quando a gente fala do contrário, essas moléculas não estão em agitação, elas estão ali paradinhas, né? Elas tendem ali a ficar menos movimentadas. Aí a gente diz que a gente está alcançando ali o outro estado, né? Mas que é impossível chegar ao zero absoluto, porque isso iria resultar, né, que todos os elementos dentro do universo eles estivessem com as suas moléculas completamente paradas, o que a gente sabe que é quase que impossível, né? Então, por isso que a gente viu ali na terceira lei que esse zero absoluto, né, é impossível de chegar. Mas a gente vai aprender que existem algumas escalas, né, que podem mostrar para a gente a temperatura, né, do ambiente, a temperatura dos alimentos, a temperatura das coisas ao nosso redor, né? Então a gente vai conhecer aí algumas dessas referências, né, que são utilizadas para informar para a gente a respeito, né, dessa temperatura, dessa escala de agitação das moléculas, tá? Então, vamos observar aí que existem os conceitos que estão relacionados a isso. Então, olha só. A temperatura é a movimentação das partículas que formam um objeto e existem em todo o universo. Os átomos e as moléculas, quanto mais elas se mexem, maior a temperatura e, consequentemente, quanto menos se mexem, menor a temperatura. Como, por exemplo, quando esfregamos as mãos bem rápido e comparamos ao esfregar as mãos devagar, né? Então, perceba aí que a temperatura ela tem a ver com a movimentação das moléculas, certo? E essas moléculas são feitas de átomos. Consequentemente, gente, nós vemos aí que todos os elementos dentro do universo são compostos por átomos e por moléculas, né? A gente pode observar aí na água, no ar, no solo, até mesmo no fogo, né? A gente percebe que existem ali a interação entre moléculas e quando elas se agitam,
a temperatura aumenta, né? E quando elas estão paradinhas ou estão menos movimentadas, a gente percebe que a temperatura baixa, tá? E você está observando aí os termômetros, né? Que são exemplos de instrumentos, né, que podem mostrar para a gente a temperatura de ambientes, a temperatura aí de alimentos, de objetos, certo? Então, você percebe aí, consegue enxergar, né, consegue visualizar através dessas ferramentas como está ali a temperatura, certo? E aí, para a gente avançar, a gente vai falar um pouquinho ainda sobre como essas ferramentas funcionam e quais são as escalas utilizadas para isso. Então, observe aí. Nós temos aí as unidades de medida da grandeza da temperatura, que são o graus Fahrenheit, que é usado nos Estados Unidos, os graus Celsius, que é usado em todo o mundo, inclusive no Brasil, e o Kelvin, que é usado pela comunidade científica. Então, observe aí que nós não temos apenas a escala Celsius, tá? Que é a escala que nós estamos acostumados aqui no Brasil, né? Então, quando você fala de temperatura, você fala aqui, né? A temperatura hoje está em 24 graus Celsius, né? O alimento está a 20 graus Celsius, enfim. Então, você utiliza bastante no seu cotidiano a escala Celsius. Mas ela não é a única, tá? Nós vemos aí, olha, que existe ainda a Fahrenheit, que é utilizada nos Estados Unidos, e também a Kelvin, que é utilizada pela comunidade científica, tá? Então, são outras duas escalas. E qual é a diferença, né, entre elas? A gente vai ver que existe uma diferença aí matemática, né, que a gente está observando. Por exemplo, aqui nós temos 100 graus Celsius, tá? Mas essa mesma medida também aqui em Fahrenheit, porém com outra referência. Nós teríamos aqui 212 graus Fahrenheit, ou seja, uma diferença aí de 112, né, na matemática, certo? Nós vemos ainda, olha, que esse 100 graus Celsius seria o ponto de ebulição da água. E em Kelvin, a gente vai observar aqui que é 373 Kelvin. Então, para você ferver uma água, né, em graus Celsius, você vai ver ali que no seu termômetro, se ele estiver em Celsius, ele vai apontar 100 graus Celsius. Se ele estiver em Fahrenheit, vai apontar 212 Fahrenheit, mas se estiver em Kelvin, 373 Kelvin, certo? Bom, quando a gente fala aí da temperatura ambiente de um determinado local, né? Vamos supor aí que seja dentro da sua casa, dentro da sua escola, né? A temperatura ambiente, a gente percebe que em Celsius nós temos aí 25 graus, mas em Fahrenheit é 77 e em Kelvin 298, certo? E também o ponto de congelamento da água, para a gente ter aqui uma referência de comparação. Para congelar a água, ela teria que atingir aí 0 graus Celsius. Mas em Fahrenheit seria 32 graus Fahrenheit e em Kelvin 273 graus Kelvin, certo? Então a gente percebe aí também, né, essa diferença. E quando a gente fala de temperatura, você já deve ter ouvido falar de temperatura negativa, né? Em alguns locais a temperatura chega a menos de 0, né? E aqui a gente vai observar isso também, olha, que em graus Celsius, aqui a menor escala que pode ser atingida é menos 273 graus Celsius ou 273 graus Celsius negativos. Enquanto em Fahrenheit, nessa mesma temperatura, vai ter aí uma escala de 459 graus Fahrenheit negativo. E aqui na escala Kelvin, que é aquela utilizada pela comunidade científica, a gente percebe então o zero absoluto, né? Então a gente percebe aí que é uma referência que mostra pra gente, né, em determinados locais, qual é a escala que vai ser utilizada, né? Que no caso, no Brasil, nós utilizamos a escala Celsius, nos Estados Unidos, por exemplo, em Fahrenheit e na comunidade científica em Kelvin, tá? E aí a gente percebe essas diferenças, certo?
E aí, para demonstrar melhor para a gente, né, eu precisei da ajuda de um colega de física que vai falar mais detalhadamente sobre isso. Então, vamos observar. Olá, queridos alunos! Eu sou o professor Marcos Kelvin e hoje eu vim aqui te falar um pouco sobre as escalas termométricas. Bom, primeiro tu precisa saber que um termômetro é um aparelho que mede a temperatura. E os termômetros vêm com unidades de medidas diferentes. Cada uma unidade dessa é uma escala termométrica. Muito conhecidas são três: a escala Fahrenheit, a escala Celsius e a escala Kelvin. Vamos falar de cada uma delas? Então vem comigo. A escala Celsius foi desenvolvida pelo sueco Anders Celsius por volta de 1742. Celsius pegou dois valores para tomar como base, por isso essa escala é tida como arbitrária. Ele vai utilizar o gelo congelando e vai chamar esse valor de 0 graus Celsius. E vai pegar também a água fervendo e vai chamar esse valor de 100 graus Celsius. E vai dividir essa escala em 100 partes iguais. Por isso, ela vai ser chamada de escala centígrada. A escala Fahrenheit, no entanto, foi desenvolvida pelo alemão Fahrenheit por volta de 1714. Essa escala é utilizada na maioria dos países de língua inglesa. Não é tão utilizada quanto a escala Celsius. A escala Fahrenheit vai utilizar dois valores como seu arbitrário: o 0 grau Fahrenheit, que é a temperatura de água com gelo, e o 100 graus Fahrenheit, que para ele é a temperatura do corpo humano. A escala Kelvin foi desenvolvida pelo William Thomson, o famoso Lord Kelvin. Essa escala é tida como a escala absoluta. Isso porque não há valores negativos na escala Kelvin. Ela foi desenvolvida para dar a verdadeira grau de agitação das moléculas. Bom, pessoal, para mais dicas sobre escalas termométricas, até a próxima! Olha só, né? Mais detalhes aí interessantes sobre essas escalas termométricas que somente ali um especialista, né, poderia mostrar para a gente. Então, para a gente continuar na nossa aula sobre termodinâmica, vamos ver aí o conceito de calor. Calor, pessoal, é a energia que é transferida de um corpo para outro, com temperaturas diferentes quando estão em contato. O corpo ou objeto que possui a maior temperatura fará a transferência de sua temperatura para o corpo ou objeto que possuir menor temperatura. Então, é aquilo que a gente exemplificou, né? Quando a gente tem ali um corpo que tem maior temperatura, ele vai transferir para aquele de menor temperatura. É o exemplo dos objetos de metais que a gente costuma utilizar na nossa casa, né? Na nossa cozinha, por exemplo. Se você coloca ali uma colher de metal dentro de uma água que está muito quente, né, ou que está bastante quente, ela vai transferir consequentemente esse calor para o outro objeto que está mais frio, tá? E a unidade de medida mais utilizada para o calor é a caloria, mas a sua unidade no sistema internacional é o joule, certo? Que é esse J aí, como o que está entre parênteses. Assim, temos que uma caloria é igual ou é equivalente a 4,18 joules, certo? Geralmente a gente ouve falar bastante sobre caloria quando a gente se fala aí de alimentos, né? Provavelmente você já deve ter visto aí nos rótulos de alimento que apresenta ali quantas calorias tem aquele alimento. Na realidade, pessoal, ele está tentando ali mostrar para a gente, né, quanto seria, né, necessário, quanto seria o acúmulo de energia para que esse alimento fosse ali consumido, né, o gasto de energia ou valor energético que ele está transferindo ali para a gente, tá? Geralmente essas escalas ali, esses valores, né, não são tão precisos, mas aí você já sabe que vai ser medido, na verdade, em quilocalorias, certo? E aí, para a gente avançar, vamos observar aí os tipos de calor. Então, nós temos primeiramente o calor latente. O calor latente está relacionado às mudanças de fase de uma substância.
ou seja, a transição entre os estados sólido, líquido e gasoso, sem alteração na temperatura. Então, esse calor latente, né? A gente observa aí, aprende, né, desde pequenininhos, que os elementos químicos, né, ou elementos físicos, eles têm ali os seus estados, né? Principalmente a gente aprende sobre a água, que ela tem o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, certo? E a gente vai observar aí, para cada um desses elementos, vai haver uma temperatura ali ideal, né, para que aconteça essa transformação. Então, vamos observar aí uma tabela que mostra para a gente essa diferença. No caso aí, essa tabela de calor latente está mostrando para a gente algumas dessas transformações, tá? Então, a primeira delas é a fusão, né? E essa fusão aqui, olha, é quando a gente atinge a temperatura de 0 graus Celsius. E aí eu preciso de 80 calorias por grama, né, para chegar aí nesse estado de fusão. Já a solidificação, né, a gente precisaria aí de 80 calorias por grama negativa. A vaporização 100 graus Celsius, né, que seria aí equivalente a 540 calorias por grama. E a condensação, né, a gente precisaria aí de 540 negativos, tá? Então, a gente observa aí essas transferências, essas transformações de calor latente, né? E aí, de acordo com essa tabela que nós observamos anteriormente, né, são necessárias 80 calorias para congelarmos 1 grama de água, que se encontre na temperatura de fusão de 0 graus Celsius. Então, aquela referência mostra para a gente aí as calorias necessárias para congelarmos apenas 1 grama de água que se encontre nessa temperatura de fusão. Os sinais negativos que a gente viu na tabela, nos processos de solidificação e condensação, indicam que neles houve liberação de calor. Portanto, essas duas transformações são exotérmicas, tá? Então, quer dizer ali que elas precisaram perder, né, esse calor para alcançar, então, aquele fenômeno que a gente observou lá na tabela, tá? Existe ainda o calor sensível. Esse calor sensível está associado à mudança de temperatura de uma substância sem que ocorra mudança de fase. É a quantidade de calor transferida que resulta apenas na variação de temperatura do material. Então, ele está aí associado àquela temperatura de uma substância que não vai ocorrer uma mudança de fase, tá? Mas ali a quantidade de calor transferida, né, que você vai perceber a mudança, né, desse material. Então, um exemplo bem prático aí seria, né, o caso, um chocolate, né? Um chocolate, ele tem a sua forma ali sólida, certo? E aí as suas moléculas, quando recebem calor, por exemplo, você guardou aquele chocolate fora da geladeira. Quando você vai observar, aquele chocolate está meio que derretido, né? Então, o que aconteceu ali? Ele recebeu calor, as suas moléculas se agitaram um pouco mais, perderam, né, um pouco mais ali do seu formato, e por isso, né, aconteceu ali aquela transferência, né, de temperatura, tá? A gente vai ver aí na sequência ainda, observe aí, que existe o calor específico. É uma constante que representa a quantidade de calor que uma substância precisa receber para que uma unidade de massa altere o valor em 1 grau Celsius. Cada substância possui um determinado valor de calor específico, que é geralmente expresso em caloria por grama em graus Celsius. Então, vamos observar aí qual é a quantidade, né, de calorias que eu precisaria aí para aquecer um determinado material. Então, vamos olhar aí na nossa tabela. A acetona, né, por exemplo, precisa de 0,52 calorias por grama e graus Celsius, né? A areia, a água aí, que é o nosso ponto de referência, né, precisa de 1 caloria por grama para atingir ali, para aquecer a 1 grau Celsius
a água, tá? E assim por diante. Você vê aí como referência também o cobre, o etanol, o ferro, o ouro, a prata e o alumínio. Então você percebe que alguns deles precisam de mais calor específico do que outros, né? E aí a gente percebe que isso tem muito a ver também com as propriedades físicas desses elementos, tá certo? A gente vai falar agora um pouco sobre equilíbrio térmico, que é aí a situação na qual dois ou mais corpos passam a apresentar a mesma temperatura após a transferência de calor. Então, o que a gente está observando aí na nossa imagem, né? Dois recipientes com água quente, né? Um com água quente e outro com água fria. Então, se a gente observar aqui nesse meio, você vai perceber que está havendo uma transição, tá? E essa transição está indo nesse sentido, olha, do quente para o frio. Lembra que eu falei aí que a tendência é o quente fugir para o frio, tá? Então, se você observar aí, né, esse calor que está presente aqui nesse recipiente quente, ele vai ser transferido para aquele que está frio. E aqui no meio a gente vai ver um equilíbrio entre essas duas temperaturas. Se você puder ou quiser fazer esse experimento aí na sua casa, tiver um termômetro e aquecer aí a água, colocar, né, em um copo, no outro copo você coloca água fria e num terceiro copo você mistura um pouquinho das duas. E observa nesse termômetro o que vai acontecer, né? O que pode acontecer ali quando você mistura as duas águas, a quente e a fria, né? Será que a temperatura vai variar, né? Será que ela vai permanecer a mesma? Então é uma dica aí de um experimento que você pode fazer para observar esse fenômeno. Agora, quando a gente fala de calor, a gente logo associa também a sensação térmica, né? Aquilo que a gente está sentindo no ambiente. Ah, eu estou sentindo calor ou eu não estou sentindo calor, né? Na verdade, o que a gente fala disso, né? Nós queremos expressar, na verdade, é a sensação térmica. E o que seria essa sensação térmica? Ela é a percepção subjetiva da temperatura por parte de um indivíduo, que pode diferir da temperatura real do ambiente devido a outros fatores além da temperatura do ar. Então, em certos locais, você vai perceber que a temperatura ambiente é a mesma, mas alguns fatores podem influenciar a sensação térmica que você está sentindo. Por exemplo, se eu estou num ambiente que tem um vento, que tem um ar mais seco, eu vou ter uma sensação térmica mais baixa, né? Eu vou sentir ali um frescor desse ambiente. Por quê? Porque o suor que nós emitimos, né, ele vai evaporar com mais facilidade e vai refrescar o corpo, tá? Então lembre-se aí que o nosso suor é um mecanismo do nosso organismo para resfriar, né, para baixar essa temperatura. Mas quando a gente está em um ambiente que não circula muito vento, onde o ar é úmido, né, a presença ali de água nesse ar é bastante elevada e por isso o ar fica úmido, aí é diferente, a sensação térmica ela é alta. É o que a gente observa aqui na nossa região, né, pessoal? Nós não temos aí muita circulação de vento, o nosso ar é bastante úmido e com isso o nosso suor evapora com menos facilidade e o corpo continua quente, né? Por isso que a gente diz que a região norte do país é quente, né? O contrário acontece em lugares onde a gente percebe muito sol, né? Como nas regiões do Nordeste, mas as pessoas não sentem tanto esse calor porque lá é uma região que circula bastante vento. Então, quando a gente fala aí, né, que nós estamos sentindo calor, não estamos sentindo, na verdade a gente está falando sobre sensação térmica. E esses fatores, eles vão incluir aí a velocidade do vento, né, também vai contar bastante, a umidade relativa do ar e a quantidade de radiação solar, né? Então, se você observa aí um ambiente que tem bastante radiação solar, como é o nosso caso, onde tem bastante umidade no ar e pouco vento, né? Logo a nossa sensação térmica vai ser aí maior, né? A gente vai dizer que está com mais calor, certo? Bom, eu espero que você tenha compreendido os conceitos da nossa aula e até uma próxima.